Sair da zona de conforto sempre traz um incômodo característico, até porque o indivíduo costuma ter dificuldade em lidar com mudanças. O ano de 2020 trouxe ainda um desafio coletivo, empurrando a sociedade inteira de volta aos lares em razão da pandemia. Dentro de si, dentro de casa e, acima de tudo, parte de um todo, com um olhar atencioso e coletivo, não mais havendo espaço para o individualismo. O que esperar de agora em diante? A tecnologia está se tornando imprescindível para a manutenção de atividades indispensáveis para a sociedade. A advocacia assume um papel ainda mais importante na manutenção da ordem. A OAB Bahia ressignificou suas ações e continua adotando medidas para acolher a classe e minimizar os impactos decorrentes do momento que vivemos. E a sua participação é fundamental para construirmos uma advocacia cada vez mais forte. Desejamos um excelente congresso. Bom dia, é uma grande satisfação estar aqui, né, participando desse grande congresso da advocacia baiana, em nome de toda a advocacia do Recôncavo e da subseção de Santo Antônio de Jesus. Agradeço a toda a diretoria, né, a Fabrício Castro e toda a sua diretoria por esse convite. Eu também quero registrar, né, os nossos parabéns para a doutora Thaís, pelo grande trabalho que tem feito aí à frente da ESA, levando o ensino jurídico para todo o interior, principalmente nesse momento de pandemia. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui dos palestrantes, né? Adriano Fonseca, meu xará, que vai falar um pouquinho sobre a lei de anticorrupção. Depois, na sequência, iremos falar com Thaís Bandeira, que irá falar sobre a lei de lavagem de dinheiro. Passando a palavra a seguir para Leonardo Bacelar, que vai falar sobre um pouquinho dos programas de compliance, né, e suas repercussões. E, por fim, iremos falar com Tássia Prado, que vai falar sobre a conduta ética e a reputação empresarial. Então, vamos abrir aqui o nosso painel e a nossa sala, dando início com o meu xará e nosso amigo, doutor Adriano Fonseca, que vai falar aí sobre esses 7 anos da lei de anticorrupção. Bom dia. Bom dia, Adriano, meu xará. Obrigado aí por suas generosas palavras. Bom dia aí aos demais palestrantes, meus colegas da lida profissional, do dia a dia. É um prazer e uma honra participar desse congresso online da Advocacia Baiana, que tem se revelado já nos seus primeiros dias um grande sucesso nacional, né? A OAB está de parabéns pela qualidade e excelente programação, né, os temas desse evento. Mas, indo diretamente ao assunto, estou até aqui ligando meu cronômetro para respeitar aí o tempo, né? Indo direto ao assunto, em razão do tempo, eu quero iniciar essas breves palavras lembrando o seguinte: a Lei 12.846, denominada Lei Anticorrupção, está completando 7 anos, né? Hoje podemos falar Lei Anticorrupção. Ela já foi chamada de Lei da Empresa Limpa, Lei da Improbidade Empresarial, fazendo um contraponto com a Lei da Improbidade Administrativa, mas a Lei 13.303, que tornou obrigatória a adoção de programas de compliance nas empresas estatais, se refere, né, batiza realmente essa lei com o nome Lei Anticorrupção. Há algumas críticas a isso, porque, na verdade, existe um sistema anticorrupção, né? E essa lei seria mais um instrumento normativo nesse arcabouço legal que foi constituído para o enfrentamento da corrupção. Superando essa questão terminológica do nome da lei, é que temos, nesse momento agora, já decorridos 7 anos, né, de vigência dessa lei, fazer um balanço para saber se esse tempo é suficiente para se questionar, né, para fazer uma avaliação, aferição da efetividade dessa lei. Eu entendo
que sim, né, já existe uma massa crítica suficiente, já existe questões práticas, questões judicializadas que nos fazem refletir um pouco sobre a efetividade dessa lei. Existe, na verdade, se constata alguns pontos controvertidos, né, que surgiram realmente da aplicação dessa lei, que foi percebido pelos operadores do direito que tratam no seu dia a dia com esse segmento do conhecimento jurídico. Então, a gente consegue fazer um certo balanço e identificar algumas lacunas e falhas dessa lei. E a questão é saber como é que vamos fazer esse enfrentamento para a melhoria desta lei. Será um enfrentamento feito pelos próprios operadores do direito, com a sua interpretação dessa lei, ou será necessário realmente uma nova lei para aperfeiçoar, melhorar, no que for possível, a lei já existente, né? Primeiro, vamos fazer, nesse contexto inicial que eu falei, essa lei anticorrupção é mais uma norma no sistema de combate à corrupção. Existe um sistema legal de combate à corrupção. Quais são as leis, né, que já existiam? Quer dizer, quando a lei anticorrupção passou a ter vigência, já existia no Brasil o Código Penal, né, que também enfrenta a corrupção. Existe, inclusive, o tipo específico de corrupção, corrupção passiva, corrupção ativa e outros crimes contra a administração pública também que permeiam esse universo. Já existia a Lei de Ação Popular, que o próprio cidadão pode litigar judicialmente para desfazer atos administrativos, né, que maculem a ética, maculem a moralidade e a boa gestão. Existia a própria Lei de Improbidade Administrativa, que visava sancionar, basicamente, o servidor corrupto. Poderia-se alcançar a pessoa jurídica corruptora, mas somente no que tange a questão do ressarcimento. A empresa, de alguma maneira, existia a dificuldade de se punir com eficácia, com eficiência, a pessoa jurídica corruptora. Também nesse arcabouço existiam os crimes de responsabilidade, né, que pode ser suscitado o impedimento do gestor, como já vimos ocorrer no Brasil, né, em relação a 2 ex-presidentes. Dentro desse arcabouço de combate à corrupção, veio, então, a lei anticorrupção, e ela, na apreciação prática dela, na prática, detectamos alguns pontos que merecem ser considerados. E eu trago algum desses pontos aqui para reflexão diante do tempo que nos é dado. É curto, não dá para enfrentar cada ponto desse e apontar possíveis soluções, mas já se inicia um debate, já se traz essas questões para reflexão aqui. Temos aqui no painel, né, pessoas super qualificadas, que já trabalham com o tema, tanto do ponto de vista acadêmico, como do ponto de vista também profissional, prático, e essas reflexões servem para que a gente, de alguma maneira, até através da Comissão de Compliance da OAB, do próprio Instituto Compliance Bahia, que é presidido aqui por um dos palestrantes, começar a fomentar esse debate, essa discussão, para que seja aperfeiçoado a aplicação dessa lei. Então, vamos lá. Eu vou citar aqui 5 situações que eu entendo assim que merece uma reflexão. A primeira é que a lei não tem previsão que ajude a encontrar a melhor forma de diálogo entre as suas normas da lei anticorrupção e a lei das organizações criminosas, que também é um outro instrumento desse sistema. É o caso do acordo de leniência versus a colaboração premiada, né? Existe um certo conflito no resultado do acordo de leniência e da colaboração premiada. Esse fato ficou notório em relação a um caso que eu falo aqui, porque é um caso público, amplamente debatido, né, publicamente, que foi o caso da delação do então presidente da organização Odebrecht.
a empresa levou muito tempo para se celebrar o acordo de leniência, uma vez que o Ministério Público exigia que, para celebrar o acordo de leniência, o seu presidente também celebrasse um acordo de colaboração premiada. E ele era refratário a celebrar esse acordo. O que veio a demora de celebrar esse acordo de leniência, por não celebrar concomitantemente o acordo de colaboração premiada, levou que esse acordo viesse a ser celebrado não no time perfeito para a empresa. Se demorou muito para celebrar esse acordo de leniência, o que talvez tivesse evitado até a questão do pedido de recuperação judicial que a empresa vive hoje. Então, uma das questões aí que tem que pensar como melhorar é a questão dessa harmonização entre os interesses na celebração do acordo de leniência entre a pessoa jurídica e também o acordo, né, de colaboração premiada, que é celebrado pelas pessoas físicas, né, que seriam, em tese, as pessoas responsáveis pela prática das condutas ditas criminosas. Então, essa seria uma primeira questão para a gente abordar aí ou refletir sobre esse assunto. Estou aqui monitorando o tempo que já está voando. Outra questão seria a subsistência ou não da responsabilidade das pessoas jurídicas quando ocorrem alterações ou transformações societárias, por exemplo, incorporação, cisão das empresas. Na prática, né, está havendo vários questionamentos jurídicos sobre essa situação. Uma empresa grande que operava no ramo de construção e no ramo de portos, ela resolve fazer uma cisão, entendeu? Essa outra empresa que foi cindida, hoje que já toca outra atividade, está sendo chamada também para responder objetivamente. Então, essas discussões, a lei não traz uma solução. Então, é a construção mesmo, né, da interpretação dessa lei que está trazendo essas soluções. Outra frequente discussão quanto ao cálculo da multa. A questão da multa, que se ela só pode ser, o teto dessa multa é 20% a questão da isenção da multa. Se a empresa tiver um programa de compliance considerado efetivo, ela pode reduzir até 20% o valor dessa multa. Há muito questionamento que essa redução é muito pouca, que essa redução, na verdade, não incentiva as empresas a adotarem um programa de compliance. Então, o empresário pensa, se um dia a minha empresa for envolvida em algum ato desse, se vier ter um processo administrativo, o máximo que esse programa de compliance vai me trazer de benefício em relação à multa é uma redução de 20%. Então, quando ele bota lá o custo-benefício, não estou aqui tratando dos outros benefícios do compliance, mas essa questão da multa não é uma questão convidativa, né, para poder. Existem legislações em que o programa de compliance é uma defesa absoluta. Se a empresa tem um programa de compliance efetivo e só ocorreu aquele ato ilícito porque a pessoa conseguiu burlar esse programa de compliance, a defesa é absoluta, a empresa não pagaria multa nenhuma. Nem tanto, nem tão pouco. Temos que pensar aí numa situação intermediária, talvez 50% de redução da multa, alguma coisa aí tem que ser pensada nesse sentido para que tenha a efetividade, o efetivo incentivo à adoção dos programas de compliance. Outra questão é a possibilidade de aplicação da multa pela via judicial. A única possibilidade de aplicação da multa prevista na lei pela via judicial é quando há inércia da administração pública. O Ministério Público seria o único legitimado, então, para ingressar judicialmente diante da inércia da administração pública para essa multa ser arbitrada judicialmente. Mas a questão é que a lei também não fala de quando essa inércia se opera, né? Para quem milita aqui na área penal, existe ação penal subsidiária, né? Se o Ministério Público não agir, não lembro aqui exatamente qual é o prazo, dentro de um determinado prazo legal, a parte ofendida pode, em substituição ao Ministério Público, ingressar com ação penal, né, contra o autor do fato. Mas existe um marco legal, aqui não existe. Então, isso também é uma questão, vai ser definida pela doutrina, vai ser pela jurisprudência, vai ter uma lei complementando, vai ter um decreto regulamentando isso. Isso é uma questão também importante na avaliação desses 7 anos
de vigência da lei que tem que ser enfrentado aí. E, nesse sentido, eu conclamo a todos nós, operadores do direito, que lidamos com esse assunto, a começar a pensar, sugerir, escrever alguma coisa, provocar esse debate. E um outro último assunto aqui que eu coloquei como uma questão da análise desses 7 anos é a questão do artigo 5, né? Artigo 5º, inciso 5, da própria lei anticorrupção. É o artigo que tipifica os ilícitos da lei anticorrupção. Ela fala que é ilícito a questão de dificultar ou criar obstáculos à fiscalização. Eu estou falando essa questão com mais ênfase porque eu tive experiência, não estou tendo, né, nosso escritório específico, uma demanda específica em relação a isso. Uma grande empresa mineradora do país foi fiscalizada pela administração pública porque estaria criando embaraços à fiscalização de uma coisa que foi um acidente ambiental de grandes proporções, mas um acidente ambiental. Então, com base na lei anticorrupção, ela foi submetida a uma multa astronômica. Ocorre que esse artigo 5º, inciso 5, que prevê esse tipo de dificultar, criar obstáculos a investigações, é de qualquer investigação estatal, é de uma investigação ambiental, é de uma investigação trabalhista, é de uma investigação de outra natureza, ou tem que ser a investigação de um fato que envolva corrupção? Então, esse é um grande debate também. A lei não fala, né? Tem esse caso concreto que estão tentando aplicar essa multa, mas a gente entende, nosso entendimento é que somente pode ser aplicada essa multa quando o empecilho, o obstáculo criado para a investigação estatal diz respeito exclusivamente a investigações de fatos de corrupção. Então, esses 5 pontos assim são os 5 pontos que eu julgo, que eu destaquei aqui para falar sobre as questões controversas, né, da lei durante esses 7 anos. Qual é o resultado disso? Qual é o enfrentamento que pode ter? Pode ter o enfrentamento da própria diálogo entre os atores interessados. E isso, de alguma maneira, já está havendo. E outro enfrentamento é o enfrentamento legislativo. O enfrentamento legislativo já vem sendo tentado também. Nós tivemos aí, recentemente, a MP 703, que ela caducou, não caducou lá na Câmara dos Deputados pela má qualidade dela, mas sim pela polarização política que estamos atravessando nesses últimos anos no Brasil. Tem também o PL 3636 do Senado, tem o PL 5208, e aqui, já para não varar aqui o tempo e entrar no tempo dos meus colegas, eu vou apenas encerrar o seguinte: no momento em que a gente vê que já tem tantas questões sendo discutidas, a gente tem um contraponto aqui no nosso Estado que não teve nenhuma iniciativa efetiva. Teve algumas iniciativas, tal, mas muito assim, a nível de esboço, de se regulamentar essa lei, de criar uma lei no âmbito do Estado. Eu não falo só no âmbito do Estado, da própria capital do Estado, Salvador. Dos municípios daqui da região metropolitana, apenas o município de Simões Filho regulamentou essa lei. Então, até nós aqui, como operadores do direito, temos também que entrar mais nesse discurso, nesse debate e incentivar, porque com a lei em vigor, sim, aí o sistema vai ser interpretado e aperfeiçoado. Então, a minha fala inicial seria essa. Estou aqui à disposição para alguma pergunta que a audiência aí tenha e que venha a fazer, ou complementar aqui minha fala, se houver oportunidade aí da palavra voltar. Então, muito obrigado aí, são as palavras iniciais e devolvo a palavra ao mediador. Maravilha. Parabéns, doutor Adriano Fonseca, né? Você que acabou de falar sobre os 7 anos da lei de anticorrupção. Realmente você tem razão nas suas ponderações. Eu vou passar a palavra agora, seguindo a sequência do nosso cronograma, a nossa querida Thaís Bandeira, né, que vai falar um pouquinho sobre a lei de lavagem de dinheiro e a responsabilidade penal, né, com relação à compliance. Bom dia, Thaís.
Bom dia a todos e todas. É um prazer enorme encontrá-los, ainda que virtualmente, mas é muito bom a gente se rever, né, nesses ambientes virtuais, ainda que tenha que ser dessa forma. Queria fazer uma saudação especial ao doutor Adriano Balbino, cumprimentando a bancada do interior, né, em nome do senhor, doutor. A doutora Tássia, também uma saudação especial, falando um pouco sobre a bancada feminina na OAB. Ontem Fabrício, na abertura, falou sobre isso, a quantidade de mulheres que temos como mediadoras e como palestrantes nesse evento, né? A gente superou a paridade, acho que a Bahia está tão avançada que a gente não precisa mais discutir paridade. Nós temos nesse evento mais mulheres palestrando e mais mulheres mediando mesas do que homens, né? Então, eu fico muito feliz em participar de um evento como esse, com essa preocupação, com essa característica, com essa preocupação. Me deram uma tarefa meio difícil, né? Que é primeiro falar depois de Adriano, que eu já vi Adriano falando várias vezes sobre compliance, sei da competência dele no tema, é um escritório, assim, referência aqui em Salvador, e falar ao lado de Léo Bacelar, que é filho de Thomas Bacelar, é minha referência de professor, foi meu professor em todas as cadeiras de penal, na faculdade, foi professor da minha mãe, então, assim, um prazer, Léo, enorme, lhe encontrar nesse ambiente virtual, um escritório também penal, referência nessa área, composto por advogados e advogadas, assim, de extremo gabarito. Doutora Tássia, ainda não vi palestrando, mas terei a oportunidade agora de manhã, conhecerei a palestra agora de manhã, e a minha fala hoje é um recorte um pouco diferente do que o doutor Adriano acabou de fazer, porque o doutor Adriano fala sobre os mecanismos de compliance em geral. E eu queria fazer um recorte do compliance na lei de lavagem de dinheiro, falar um pouco do compliance, desse mecanismo, né, de colaboração, mais voltado para a área criminal, fazendo um recorte na área criminal. Primeiro de tudo, falar um pouco sobre a Lei 9.613, né, a nossa lei de lavagem de dinheiro. Essa legislação chega no Brasil já atrasada, e por que eu digo que ela já chega atrasada? Em todos os países que ela estava sendo adotada, a gente tem 3 gerações de legislação de lavagem de dinheiro. No primeiro momento, a lei de lavagem servia para evitar a fruição do dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Então, o delito antecedente, para falar em lavagem de dinheiro, seria necessariamente tráfico de drogas. Num segundo momento, essas legislações passam a adotar um rol taxativo de quais seriam as infrações que poderiam gerar proventos que poderiam ser lavados. E aí, num terceiro momento, a gente tem a geração das leis, que não traz mais esse rol, não fecha mais essa questão da criminalidade antecedente, trazendo a lavagem de dinheiro como mecanismos de maquiar, mecanismos de branquear a origem de qualquer recurso ilícito. E aí a lei brasileira, 9.613, quando ela surge, as outras legislações já estavam nessa terceira geração e o Brasil, um pouco atrasado, resolve adotar um rol de crimes antecedentes. E aí, quando a gente fecha esse rol de crimes antecedentes, diversas infrações penais, e aí eu não falo mais nem em crime, né, falo em infrações penais, ficam de fora. E por que eu estou falando em infrações penais? Porque em 2012, a Lei 12.683 muda essa característica da legislação brasileira. A legislação brasileira deixa de ter um rol de crimes antecedentes e a lavagem de dinheiro passa a ser esse mecanismo de encobrir, de ocultar a origem, a movimentação de recursos ilícitos oriundos de infração penal. E qual é a diferença de crime para infração penal? Quando a gente coloca a palavra infração penal, a gente está abordando também as contravenções penais. E aí, gente, uma contravenção extremamente famosa, sobretudo por conta do caso, que foi assim muito midiático, né, muito espetacularizado na televisão, foi o caso do contraventor Carlinhos Cachoeira, né, que era um grande bicheiro aqui no Brasil. Eu acho que todo mundo deve ter acompanhado esse caso. E o caso de Carlinhos Cachoeira, se a gente for olhar o jogo do bicho em si, que é uma infração penal, apesar de não ser crime, é uma contravenção. Quando a gente vê essa questão da contravenção do jogo do bicho e olha para a nossa lei no início, né, da sua vigência, lá em 98, a lavagem de dinheiro não alcançava a situação da contravenção do jogo do bicho. Foi preciso essa alteração em 2012 para a gente poder trabalhar também com a questão das contravenções penais como sendo infrações passíveis de gerar recursos ilícitos e de gerar recursos que podem ser lavados. Além disso, a nossa legislação não trazia, no rol de crimes antecedentes, a possibilidade de lavagem de dinheiro
de crimes relativos à ordem tributária. Aí a doutrina, né, a doutrina sempre tenta dar uma explicação para alguns tropeços, vamos dizer assim, do legislador. A doutrina trazia uma explicação para isso, falava em dinheiro sujo e dinheiro negro. O dinheiro negro seria aquele que a atividade em si era lícita, mas havia uma obscuridade na questão do pagamento de tributos, enquanto o dinheiro sujo era aquele que, originalmente, a atividade per si já era uma atividade ilícita. Veja, as duas situações são situações de crimes. Seja um tráfico de drogas, seja um crime contra a ordem tributária, esse dinheiro provém de um ilícito, esse dinheiro provém de uma criminalidade. Aí entra um pouco, né, daquela discussão muito mais de criminologia do que de direito penal, do etiquetamento de determinados comportamentos, né, na seletividade do sistema penal e de você taxar como criminoso o sujeito que pratica o tráfico de drogas e não taxar como criminoso o sujeito que pratica um crime contra a ordem tributária, como se houvessem dois pesos e duas medidas, como se houvesse situações de diferenciar a natureza dos crimes. E quando, na essência, né, se a gente for olhar a essência dos tipos penais, todos eles estão incursos em uma lei de natureza sancionatória através do direito penal. Essa nossa lei de lavagem, ela surge, inclusive, com essa finalidade. A ideia inicial, a ideia de combater a lavagem de dinheiro é uma ideia americana, é uma ideia também de uma situação extremamente famosa, que é a situação de Al Capone. Al Capone ele se aproveitava de situações de proibições nos Estados Unidos para traficar aquilo que as pessoas não deixam de consumir. Ele, nos anos 20, começou a traficar bebidas, as pessoas não vão deixar de consumir bebidas alcoólicas porque existe uma lei seca, vão continuar a consumir, assim como as pessoas não vão deixar de consumir drogas, porque existe uma lei antidrogas. Então, era um sujeito que se aproveitava dessas oportunidades, entre aspas, tá, gente? Brincadeira, comerciais, mas ele se aproveitava dessas oportunidades comerciais para traficar, e com isso ele gerava um montante de dinheiro ilícito. E o que ele resolveu fazer? Ele resolveu maquiar a origem desse dinheiro, apostando em um ramo que nos Estados Unidos é muito famoso, que são aquelas lavanderias automáticas. Veja, aquelas situações ali, é muito difícil de ter uma fiscalização da quantidade efetiva de roupas que são lavadas, que entram, que saem, enfim. Então, ele se aproveitou dessa situação, comprou uma rede, montou, né, uma rede de lavanderias automáticas e tentava justificar um pouco da origem do seu dinheiro. Só que, ainda assim, existia uma discrepância muito grande entre os bens que ele declarava e o recebimento, os ganhos que ele tinha. E aí, como é que Al Capone foi preso nos Estados Unidos? Foi preso por crimes tributários, por sonegação de imposto. A partir daí é que surge um movimento de combater essa fruição, esse gozo dos proventos oriundos de ilícitos. É a partir daí que a preocupação americana surge no sentido de combater essa lavagem de dinheiro. O nome, gente, tem tudo a ver, né? O money laundering, criado por Al Capone, tem tudo a ver com o que é realmente a operação em si. Então, o nome lavagem de dinheiro se deve muito a essa experiência americana, que aí começou a passar para o restante do mundo essa necessidade de uma cooperação internacional no sentido de combater a lavagem de dinheiro, até porque uma das características da lavagem é essa internacionalização do capital. Né? O sujeito está aqui com dinheiro, ele quer fazer uma remessa para o exterior. Isso é um formato de lavagem de dinheiro, a gente converte a moeda nacional em moeda estrangeira. E aí, gente, os métodos são os mais variados, até dólar na cueca, dólar dentro de Bíblia, a gente já viu aí na experiência brasileira acontecendo. Obviamente que esses meios são meios assim extremamente rudimentares, né? Existem hoje métodos muito mais sofisticados, é uma criminalidade que faz parte da criminalidade econômica, então estamos falando de pessoas de alta classe social, estamos falando de uma rede de cooperação, estamos falando de advogados, contadores, pessoas nas instituições financeiras que se envolvem nessas atividades criminosas. E aí, pensando nisso, pensando em combater essa troca de moeda, esse formato de lavagem de dinheiro, a nossa legislação criou um órgão de inteligência chamado COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Esse órgão de inteligência, gente, originalmente ele estava ligado ao Ministério da Fazenda. Agora, recentemente, no governo Bolsonaro, ele foi transferido para ser um órgão do Banco Central. Várias críticas e discussões acerca da interferência política
por detrás, né, dessa mudança, mas vamos deixar essa discussão política para uma outra oportunidade, vamos tentar se ater aqui ao que é lavagem de dinheiro e qual é o objetivo do COAF. Esse COAF, esse controle de Conselho de Atividades Financeiras, é um órgão, como eu disse, de inteligência, e as operações suspeitas, elas devem ser comunicadas a esse COAF. É aí que a lei de lavagem cria esses mecanismos de compliance, essas boas práticas que devem ser adotadas pelos chamados agentes obrigados, para que esses agentes obrigados comuniquem ao COAF qualquer atividade suspeita por parte dos seus clientes. Então, a nossa legislação, ela criou um capítulo específico, né? A nossa legislação vem lá nos artigos 9º, 10 e 11, falando, primeiro, quem são os agentes obrigados, depois, explicando o tipo de registro, o tipo de cadastro que esses agentes obrigados devem ter referente aos seus clientes e sancionando esses agentes obrigados caso descumpram essas obrigatoriedades de comunicação. Então, percebam que a nossa legislação, ela mostra que o direito penal é um sistema falho. Ela mostra que o direito penal não consegue pegar todas as operações de lavagem sem um mecanismo de colaboração dos entes particulares. A nossa legislação transfere para o particular a necessidade de comunicação, a obrigatoriedade dessa comunicação. É como se a legislação dissesse, olha, para que o meu combate à lavagem de dinheiro seja um combate efetivo, eu preciso de você, agente obrigado. E quem são esses agentes obrigados? Falando assim, gente, bem genericamente, porque o rol é bastante intenso e extenso na nossa legislação. Vamos imaginar que instituições financeiras sejam agentes obrigados, instituições de crédito são agentes obrigados, casas de câmbio são agentes obrigados, pessoas que lidam com compra e venda de joias, compra e venda de obras de arte, que atuam no mercado de capitais de alguma forma. Então, existe um rol extenso desses agentes e existem obrigações que esses agentes devem cumprir. Esses cadastros atualizados dos seus clientes, uma certa justificativa para aquela movimentação financeira e qualquer situação considerada atípica, isso deve ser comunicado ao COAF. Esse COAF, gente, ele faz uma triagem, né, digitalmente, né, existe um mecanismo digital de fazer essa triagem dessas comunicações para, a partir daí, verificar o que efetivamente tem indícios de crime, passar isso para os órgãos investigativos em si, veja que ele não é um órgão investigativo, ele é só um órgão de controle, então ele vai passar essas informações para os órgãos investigativos, para que daí efetivamente aconteça a persecução penal, caso exista um indício de autoria e de materialidade da prática de lavagem de dinheiro. O grande problema, esse mecanismo, a princípio, não é um mecanismo bastante interessante criado pela lei. O grande problema é a repercussão que isso pode ter para os agentes obrigados. Como é que os agentes obrigados responderão criminalmente caso falhem, caso não consigam fazer essas comunicações nos moldes, nos formatos que são exigidos pela lei? Gente, o grande problema é que existe uma responsabilidade criminal por omissão. Essas pessoas são consideradas garantidores. Quem são os garantidores? São pessoas que têm a obrigação legal de evitar o resultado. Nesse caso, né, existem várias formas de garantidores, mas nesse caso, são pessoas que têm o dever legal de evitar que o resultado aconteça. Assim como um policial que está vendo um roubo acontecer na rua e nada faz para evitar, uma instituição financeira que está vendo diversas movimentações atípicas na conta de Dr. Adriano deve comunicar ao COAF. E o que acontece se o policial que na rua viu um roubo e nada fez para impedir? Como é que ele responde criminalmente? O que vai acontecer com essa instituição financeira que está vendo as movimentações atípicas e nada fez para impedir, não fez nenhum tipo de comunicação? Vai haver a responsabilidade penal por omissão. É uma omissão chamada omissão imprópria, omissão impura. E aí, gente, a responsabilidade aqui é muito pesada. Os agentes que são obrigados e descumprem essa obrigação, claro que se fazem isso dolosamente, né, intencionalmente, eles respondem por lavagem de dinheiro por omissão. Então, eles passam a responder por aquele crime que eles estavam obrigados a evitar, ou pelo menos minimamente evitar, e na modalidade omissão. Claro que vai haver uma dosimetria da pena, mas é o mesmo tipo penal do agente ativo da lavagem. O agente que se omite responde pelo mesmo tipo penal daquele sujeito que está ali praticando a lavagem. E esse tipo de responsabilização é um tanto quanto pesada
no nosso sistema penal. Foi esse formato que o nosso legislador criou. Doutor Adriano Balbino já está ali sinalizando a finalização do prazo, e eu queria, doutor, apenas fazer uma última intervenção antes de terminar, que é o seguinte. Há um tempo atrás eu ouvi o Luiz Viana, né, que a gente fica brincando que é nosso eterno presidente, Luiz Viana falando em uma palestra dele, algo que eu achei assim muito fantástico. Ele falando sobre o acesso à justiça, a necessidade de se combater as más práticas na justiça, e ele citou uma frase de Ernest Hemingway, que eu queria também citar agora. A gente está aqui num evento jurídico baiano, né, claro que tem convidados de fora, mas eminentemente baiano, com pessoas que fazem parte do sistema OAB, e é muito bom você lutar o bom combate, lutar a boa luta ao lado dessas pessoas. Então, eu termino com essa frase de Ernest Hemingway, que pergunta, quem está nas trincheiras contigo? E aí a outra pessoa pergunta, e isso importa? Sim, mais do que a própria guerra. Então, é muito bom estar nas trincheiras da advocacia, ao lado de tanta gente boa, que fomenta a boa prática do direito. Muito obrigado a todos e a todas. Parabéns, Thaís. Grande palestra aí sua e do meu xará Adriano Fonseca. Passo de logo a palavra aqui para o meu amigo Leonardo Bacelar, que vai falar um pouquinho sobre os programas, né, de compliance e suas repercussões e responsabilidade atinentes à pessoa física. Bom dia a todos e a todas. Quero iniciar aqui a minha exposição saudando os componentes dessa mesa. Primeiramente, o presidente dela, o Adriano Balbino, que está aqui representando os nossos queridos colegas do interior, a minha amiga Thaís Bandeira, que muito admiro, ela sabe disso, não apenas como profissional, na advocacia, no ensino, mas também agora à frente da ESA, que tem feito um trabalho admirável, e também, sobretudo, como ser humano. Tenho certeza que meu pai vai subscrever aqui as minhas palavras, porque foi professor da sua mãe e já conhece a procedência dela. Então, para mim, é um prazer, uma satisfação muito grande aqui estar ao lado dela, tal como de Adriano Fonseca e também de Tássia. Adriano, eu já o conheço há algum tempo, nós tivemos algumas oportunidades de discutir sobre o tema compliance. Ele que tem sido um grande responsável por disseminar essa cultura do compliance na Bahia. Costumo dizer que, se não foi o precursor, foi um dos precursores ao estudo aprofundado do tema na Bahia, o Adriano, e por isso está aqui com a gente, compartilhando esse conhecimento e fazendo essas críticas construtivas para ensejar uma reflexão e a adoção de algumas medidas para tentar solucionar essas deficiências legais. Conte com o meu apoio, Adriano. Nós vamos conversar sobre isso posteriormente. Tássia, que ainda não a conheço, mas tenho certeza que falar uma excelente exposição, até pelo tema dela, que também causou aqui curiosidade, código de conduta, é um tema que tem sido aí muito abordado, né? E realmente requer uma certa técnica na sua elaboração, então estou aqui ansioso e desejando boa sorte para você, Tássia, na exposição de seu tema, tá bom? Mas para não me alongar aqui nas saudações, até porque nosso tempo é limitado, eu inicio falando um pouco sobre o programa de compliance. Eu vou fazer uma abordagem aqui que vai permear entre o que Adriano falou e o que Thaís falou, agora, obviamente, dando um enfoque maior em natureza criminal ao compliance. Embora o compliance seja um termo genérico, aqui só a título de esclarecimento, que pode ser aí, adentrar em diversos setores, um compliance criminal, um compliance tributário, um compliance trabalhista, um compliance ambiental, por isso é muito difícil você falar que determinada pessoa é especialista, de fato, em compliance, porque você precisa de uma equipe multidisciplinar, muitas vezes, aí, se você quer aí implementar um programa de compliance efetivo, considerando ele como um conjunto de medidas adotadas para evitar que a empresa incida em responsabilizações e também a pessoa física. Nesse sentido, então, o compliance ele vem previsto na lei anticorrupção e é uma forma de controle social. Se verifica o compliance, uma forma de controle social, onde o Estado compartilha com o particular a obrigação, o dever de adotar medidas para evitar a prática de infrações de natureza diversa no seu âmbito interno. E compartilha com o particular também essa responsabilidade por disseminar valores éticos e morais no âmbito social.
porque a empresa passa a ser vista não apenas como um ente com a finalidade exclusiva de proporcionar lucros aos seus acionistas, aos seus cotistas, mas também com a função social maior, com a responsabilidade social maior, que não poderá, então, se restringir a proporcionar pura e simplesmente lucros aos seus acionistas. Dessa forma, a lei anticorrupção veio prevendo como a única lei prevendo no âmbito no Brasil, de maneira expressa, a implementação de programas de compliance como forma de minorar, atenuar eventuais sanções a serem impostas à pessoa jurídica. Nós já tínhamos a previsão aí, não de maneira expressa, de programas de compliance, da adoção de determinados comportamentos, com base na lei de lavagem de capitais, que se aplicava muito às instituições financeiras, mas nós, na IMA, não tínhamos uma previsão expressa em lei dos programas de compliance, e isso ocorreu na lei anticorrupção, aí, quando trouxe essa previsão. Embora essa lei trate exclusivamente de responsabilização da pessoa jurídica, os programas de compliance eles são extremamente importantes e adquiriram uma projeção muito maior no Brasil após a entrada em vigor dessa lei, porque na implementação desse programa você tem a possibilidade de minorar ou evitar o risco de responsabilização da pessoa física também. E essa é a grande relevância do programa de compliance também no que diz respeito à responsabilização da pessoa física, embora ela esteja sendo prevista numa lei que trata exclusivamente da pessoa jurídica. Isso é muito importante se adotar medidas no âmbito da empresa para evitar a responsabilização de pessoa física, porque se tem verificado já há algum tempo a intervenção maior do direito penal no âmbito empresarial. A empresa tem sido vista como uma fonte de produção, de geração de risco de lesão a bens jurídicos penalmente tutelados. A empresa tem sido interpretada como uma fonte, como uma fonte de produção de fatores criminógenos, por uma série de fatores, pelo fato de você não verificar, geralmente, nos delitos empresariais, uma individualização da vítima. Você não verifica isso. Pelo fato de, se você ter ali no âmbito empresarial, não há vítimas singularizadas, mas, por exemplo, no crime contra a ordem tributária, uma apropriação indébita previdenciária, você não tem a individualização de uma vítima. Pelo fato do autor daquele crime não ser, muitas vezes, identificado, porque você tem uma diluição de responsabilidades ali, cada um com um percentual das suas cotas para influir na tomada de uma decisão, que dificulta também e acaba estimulando a prática de infrações penais, porque você não consegue personificar quem foi o autor daquele ato infracional, delegação de poderes no âmbito empresarial, dificuldade de obtenção de provas no âmbito empresarial. Então, tendo a empresa interpretada como uma fonte de produção de risco, de lesão de bens jurídicos penalmente tutelados, passou a haver também uma intervenção maior do direito penal nesse âmbito, e uma responsabilização maior de pessoas físicas no âmbito da empresa, sendo o programa de compliance extremamente importante para você eliminar ou reduzir o risco de responsabilização das pessoas físicas, embora previsto de maneira expressa numa lei que trata exclusivamente da pessoa jurídica. E é daí que nós vamos desenvolver a nossa linha de raciocínio. O próprio Schunemann, aí um dos, digamos assim, autores, um autor naquela teoria do white collar crime, dos crimes de colarinho branco, dizia que a empresa, por si só, e aqueles indivíduos tendentes a praticar esses delitos econômicos, eles não se interpretam, não se enxergam como criminosos, porque ali há nesse meio empresarial daqueles indivíduos mais propensos à prática de crimes, uma interpretação de que crime é tão somente aqueles atos de violência, aqueles crimes de sangue. E, frequentemente, ele circula no meio, onde é visto de maneira comum, de maneira compreensível, a prática de determinados artifícios, muitas vezes criminosos, para a obtenção de lucro e de um êxito empresarial. Então, ele não se identifica como criminoso, porque está acostumado a frequentar nesse meio, de forma que tende a naturalizar esse tipo de conduta. E também, segundo ele, esses indivíduos eles têm um poder aquisitivo, uma influência política maior, de forma que tem uma facilidade de contratação, segundo o Sutherland, de contratação de bons advogados, e não sendo responsabilizados, não figurando dentro das estatísticas criminais, não se interpretando, então, não se enxergando como um criminoso. Tudo isso como um fator a estimular a prática de infrações no âmbito empresarial, o que ensejou a intervenção do direito penal nesse ramo. Mas ocorre que, obviamente, a análise feita por Sutherland lá atrás, em outro período, em outro momento, ele atrelava muito a responsabilização, o receio de uma responsabilização,
a uma condenação transitada em julgado ou uma condenação. Ocorre que se verifica hoje um receio grande de ser responsabilizado ou se responder, se figurar como objeto de uma investigação ou de um processo, ainda que não tenha havido, de fato, uma condenação. Porque tão somente uma investigação criminal contra uma pessoa jurídica, repercutindo sobre a pessoa física, e também um processo, isso por si só já gera uma série de repercussões sobre a imagem da empresa. Então, o que se quer evitar é justamente, com a implementação do programa de compliance, que se tenha uma investigação instaurada contra aquela pessoa jurídica, muitas vezes, ou até mesmo um processo, porque ainda que aqueles indivíduos não sejam condenados ao final, isso por si só vai se repercutir sobre a imagem daquela pessoa jurídica e da pessoa física. E quando nós estamos falando de compliance, nós estamos falando também de reputação empresarial, de imagem. Quando se implementa um programa de compliance também, o que se quer é uma valorização da imagem daquela pessoa jurídica. Porque hoje não vamos desconsiderar isso, imagem representa dinheiro, imagem representa valor. Né? Ou alguém há de questionar que uma empresa envolvida numa operação como a Lava Jato pode ser responsabilizada. 2 minutos? É 2 minutos, Adriana? É isso? É, que eu estou marcando aqui, só estou com 7. É mesmo? Agora, não são 15, não? Agora eu fiquei por aqui, tá, mas tudo bem, vamos lá. Vamos eu lá. estou marcando aqui, tá 8 minutos aqui, vamos lá. Pode estar, isso aqui encerra às 11. Então, a gente tem que... Ah, tá bom, vou tentar aqui agilizar, então. É o seguinte, então, hoje, a imagem representa valor, e aí se verifica que muitas pessoas jurídicas têm implementado o programa de compliance não apenas porque se houve uma mudança efetiva de valores morais, o que seria o ideal, mas porque hoje a implementação de programa de compliance ele repercute sobre a imagem, e a imagem hoje também representa dinheiro. Então, esse programa de compliance, uma vez implementado, ele repercute sobre a imagem da empresa e repercute também sobre a responsabilidade penal da pessoa física. Na implementação desses programas, o que acontece? Você tem ali também, como instrumento do programa de compliance, a instituição no Código de Ética e Conduta, a instituição de controles internos, todos os mecanismos que visam instituir uma autorregulação, a chamada autorregulação regulada. Você institui normas internas na empresa para poder estabelecer ali margem de atuação dentro de um risco permitido e que vão repercutir sobre a responsabilidade, sobre a culpabilidade da pessoa física no âmbito empresarial. Essas autorregulações, entretanto, eles têm uma série de consequências, inclusive porque, embora elas sejam favoráveis por uma série de fatores, dentre eles você instituir uma margem de atuação de risco permitida, você estabelecer posições de garantia, delimitando responsabilidades, até porque se verifica muitas vezes que criminalizações, responsabilizações, culpabilidade aí no âmbito penal de maneira generalizada, então somente quando o contrato social, por exemplo, da empresa vem prevendo ali que todo tem os poderes de administrar a empresa. Quando há essa previsão genérica, é muito comum quem atua na área criminal aqui verificar que, em regra, o Ministério Público apresenta denúncia contra todos, ainda contra aqueles indivíduos que efetivamente não tiveram participação naquele ato delituoso. Então, na implementação do programa de compliance, você tem a possibilidade aí de delimitar, através de uma autorregulação, a atuação de determinado indivíduo, estabelecendo também posições de garantia e determinados deveres de cuidados para que eles atuem dentro de uma margem de risco permitida, evitando, sim, o risco de responsabilizações criminais da pessoa física de maneira indiscriminada. Mas aí nós nos deparamos com a outra situação, é porque quando você institui normas internas de um programa de compliance, através do Código de Ética e Conduta, através de controles internos ou de outros instrumentos do programa, você acaba gerando também uma cadeia de responsabilização penal, porque você prevê ali delegação de poderes e cada um com uma parcela ali de atribuição dentro daquela empresa. De fato que isso é extremamente relevante, porque quando se institui um programa de compliance, ele tem de ser, de fato, efetivo. Nós não podemos instituir um programa de compliance, dentre outras consequências maléficas, mas porque precisamos que aquilo, de fato, seja observado na prática, porque vai ensejar uma cadeia de responsabilizações penais. E, assim sendo, tem de se tomar uma outra cautela no momento da implementação do programa de compliance, para evitar também o risco de responsabilizações penais indiscriminadas e sem a observância de princípios basilares do direito penal, ou sem a observância dos elementos conformadores aí, do tipo omissivo impróprio, porque você institui ali padrões de comportamento, normas de conduta interna.
Só que a inobservância pura e simples de uma norma de conduta interna instituída num programa de compliance, por exemplo, num código de conduta, não pode também automaticamente levar à responsabilização penal. Porque nós não temos previsão dos chamados delitos de infração de dever. Os chamados delitos de infração de dever, onde você não observa um dever ali extremamente previsto no programa de compliance. Já acabou meu tempo? Acabou? 1 minuto. 1 minuto? Ok. Então, tão somente então, vamos lá. Então, tão somente a infração, o delito previsto no programa de compliance não pode gerar responsabilização automática. Você tem que analisar outros requisitos aqui, só para poder sumariar o meu tempo. Você tem que abordar outros requisitos, como, por exemplo, verificar a posição de garantidor efetiva. Você tem que analisar ali se, de fato, aquele indivíduo descumpriu um dever. Você tem que analisar se o descumprimento, de uma vez observado aquele dever de cuidado, porque houve falha no dever de vigilância, se ele tivesse efetivamente realizado aquela vigilância, se aquela fiscalização, se aquilo teria o condão para evitar aquela lesão a determinado bem jurídico ou a determinada exposição do bem jurídico a risco. Você tem que analisar outros requisitos para ensejar a responsabilização criminal da pessoa física, não se restringindo, não se limitando tão somente a responsabilizá-lo por inobservância de um dever instituído no âmbito de um programa de compliance, okay? Que é extremamente relevante para a delimitação de responsabilidades, mas também tem esse risco de levar a responsabilizações indiscriminadas e responsabilização tão somente por inobservância de um dever instituído. Essa é a contribuição que eu tinha dado a vocês aqui agora, minha modesta contribuição, compartilhando um pouco do meu conhecimento, da minha experiência de atuação na área criminal e na implementação de programa de compliance, que tem sido sempre pautada na interpretação da atividade advocatícia, a interpretação do advogado como instrumento de pacificação social. Obrigado, Leonardo Bacelar. Né? É sempre bacana ficar ouvindo vocês, porque a gente até se perde no tempo, mas a gente tem uma organização, né, por trás da gente, que a gente tem que estabelecer limites. Né? Eu prometo que no segundo congresso online, hein, Thalys, a gente vai pedir 1h30, 2 horas para cada painel. Mas, de forma também objetiva, eu vou passar aqui para a Tássia Prado, para falar um pouquinho sobre o código de conduta, né, com relação ao compliance. Bom dia, Tássia. Bom dia, doutor Adriano, bom dia a todos. Primeiro, eu não poderia deixar de começar sem agradecer a Sarinha, a doutora Sara, e ao doutor Hermes. Eu sempre falo para a Sara que o trabalho da Sara, do doutor Hermes, de toda a OAB Bahia, ele tem impactado a OAB nacional, a OAB tanto aqui em São Paulo, tanto em Brasília. Então, principalmente falando da jovem advocacia, o trabalho da Sara e do doutor Hermes, ele transforma a nossa atuação na jovem advocacia de outros estados. Então, eu quero parabenizar vocês pelo trabalho incrível, por cada congresso incrível que vocês têm feito. Eu sempre brinco que, quem sabe um dia eu não me mudo para a Bahia e viro a OAB Bahia também, porque eu gosto muito de fazer parte. É uma honra estar aqui, contribuir um pouquinho, estou me sentindo um grãozinho de arroz no meio de todos vocês, mas eu espero contribuir. E já entrando aqui no tema para falar sobre código de conduta e o impacto na reputação da empresa e o impacto mesmo no compliance, é importante eu já agradeço o doutor Leonardo, que falou sobre a questão de uma metodologia mesmo do compliance, que ele é multidisciplinar. Então, eu sou especializada na parte de gestão de pessoas, eu acabo atuando mais na parte de gestão de pessoas, e muitas pessoas falam, mas não existe compliance trabalhista, não existe compliance tributário, e eu sempre digo, o compliance, assim como o direito, ele é um só, mas quando a gente consegue dividir em áreas, se é assim que a gente pode dizer, a implementação é melhor, é mais eficiente, e você consegue unir uma equipe, cada um com a sua expertise. E aí, quando a gente vem falar de código de conduta, aqui um ponto principal é a gente pensar na gestão de pessoas e na reputação da empresa. Como o doutor Leonardo falou, o grande X da questão do compliance é que muitas empresas estão implementando por questões reputacionais. Só que eu preciso que eu, empresa, entenda
que a partir do momento que eu digo que eu tenho um programa de compliance, que eu tenho implementação de compliance na minha empresa, eu preciso seguir. Então, aí a gente vem e fala muito do comprometimento da alta gestão e de código de conduta. Eu sempre falo, quer saber se uma empresa realmente está implementando ou está apenas pegando modelos? Olha o código de conduta. Às vezes, a gente pega um código de conduta de um shopping, você vai ler, tem coisas de indústria, de restaurante, que não tem, de hospital, que não tem nenhuma relação com aquela organização. Então, é muito importante que a gente conheça a empresa, conheça um negócio. E aqui, falando com os advogados, com os profissionais da área de compliance, conheça o cliente do seu cliente. Porque a partir do momento que eu, empresa, quero elaborar um código de conduta, ter ali um programa de compliance para melhorar a minha reputação, eu preciso me comunicar com o meu público. E aí eu preciso de um código de conduta que ele, de fato, mostre a minha essência. Que ele, de fato, seja um código que, se a sociedade for ler, ela entenda, se o meu funcionário for ler, ele entenda, se um parceiro for ler, ele entenda, se um fornecedor for ler, ele entenda. Porque o código, ele é para todos que se relacionem com a empresa. E aí a gente tem essa diferença entre código de conduta e regulamento interno. E aí o regulamento interno, ele entra ali como uma política interna mesmo, é um documento apenas entre empresa e funcionário. Já o código de conduta, ele é para todos que se relacionem. Quando eu vejo uma empresa que tem compliance, a gente faz isso, a gente vai no site da empresa para ver o que a empresa está falando no site, se tem algum código de conduta no site, e nós vamos ler aquele código. Então, muitas questões que acontecem nas organizações, a gente fala assim, nossa, mas olha que absurdo que fizeram. Sim, mas você já parou para pensar que aquilo que aconteceu pode ser que já esteja no código de conduta e foi o colaborador ou o parceiro que não se atentou? A gente vê, por exemplo, processos trabalhistas que já tem se falado em compliance, por quê? Porque no código de conduta havia uma cláusula da não concorrência. E aí a gente tem um funcionário que, porventura, tenha trabalhado ou aberto uma empresa, estando trabalhando nessa organização, e aí ele abre uma empresa ou trabalha, presta um serviço para uma outra empresa que é concorrente. Ah, mas eu não sabia. Não, mas tem no código de conduta. E aí o empresário, ele precisa comprovar que o código foi entregue, que o código foi treinado e que todos da organização conseguiam ter entendimento. E aí, o meu primeiro pedido aqui para vocês é, o código, ele tem que ser entendível. Eu vou usar essa palavra para ficar bem simples, bem fácil. Todos que forem ler aquele código, eles precisam entender. Então, se eu tenho uma empresa que o público-alvo dela, que o cliente dela é um cliente, por exemplo, que não tenha, como a gente tem aqui no nosso Brasil, principalmente, não tenha um ensino jurídico, não tenha um ensino, não tenha mestrado, não tenha pós-graduação, sequer uma graduação, eu preciso falar a linguagem dele. Se eu tenho um produto na minha empresa que é para uma categoria C, D, E, eu preciso falar com esse público. Porque senão o meu parceiro não vai entender, o meu fornecedor não vai entender. E quando a gente fala, Tássia, qual é o impacto, então, desse código de conduta na reputação da minha empresa? É eu utilizar o código de conduta para mostrar realmente a essência. Eu preciso ter cláusulas, a gente tem códigos que sempre falam do combate à anticorrupção, do combate ao assédio moral e sexual, do combate ao trabalho infantil, da questão de conformidade com a legislação, e aí eu preciso adequar aquela empresa à legislação específica, da questão da saúde e segurança do trabalho, como lidar com o governo, como lidar em campanhas, como lidar com doações, brindes, eu posso receber, não posso. Porque se eu não tenho isso muito transparente, muito claro na organização, eu tenho casos em que a organização se coloca num risco muito grande porque ela não tinha algo estabelecido. Para trazer aqui um exemplo bem simples aqui, imaginem uma empresa, por exemplo, uma marca que contrate muitos influencers. Olha como é importante ele adequar o código de conduta a esse momento atual. E eu colocar, por exemplo, o que pode, o que não pode, qual é a nossa linguagem nas mídias sociais. Porque se eu tenho uma empresa que contrata um influencer para ele divulgar a minha marca, de repente esse influencer faz algo que é contrário a tudo que eu prego na minha empresa,
vai atacar não é a imagem dele, é a minha imagem. A mesma coisa se eu tenho no meu escritório uma equipe, se algum advogado do meu escritório trata mal um servidor, trata mal um juiz, ou oferece algo para o juiz, o que vai acontecer? Não vai aparecer o nome desse advogado, vai aparecer escritório da doutora Tássia Prado, escritório Tássia Prado, advocacia empresarial. E aí é a minha imagem como empresa, como CNPJ. Então, eu preciso utilizar o código de conduta para dizer a conduta que eu espero, a conduta que eu aceito e a conduta que está relacionada e se compactua com a minha missão, os meus valores, os meus princípios, a minha visão. E aí, quando eu vou elaborar o meu código de conduta, eu preciso que toda a organização esteja envolvida. As pessoas falam, Tássia, então você elabora código de conduta? Eu sempre falo, eu sou uma auxiliadora da elaboração do código, porque eu não estou todos os dias da empresa. Então, é preciso que, quando a gente vai elaborar o código de conduta, a alta gestão se envolva. Vamos chamar funcionários de diversos setores. Vamos verificar, por exemplo, quem são os nossos clientes. Vamos fazer um estudo da região que nós estamos. E vamos realmente colocar no nosso código aquilo que é possível seguir, porque não adianta a gente trazer para o nosso código algo que você não faz na sua empresa. Tem um código de conduta que eu gosto muito, e eu sempre utilizo como exemplo, é o código da Votorantim, que se você entrar no site da Votorantim, você vai poder abrir, é um código extenso, tem 76 páginas, mas o que eu gosto do código da Votorantim? Porque eles tratam de 2 pontos que eu valorizo muito. Primeiro, ele fala das mídias digitais, então ele fala, olha, você quer colocar que você trabalha na Votorantim, no seu Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter? Pode colocar, mas as suas postagens não podem ser contrários aos nossos valores. Porque senão é muito fácil, eu coloco lá, por exemplo, que eu sou representante da OAB Bahia, e de repente eu faço um post, por exemplo, com racismo. Olha a imagem da OAB Bahia, vai ser impactada. Assim é da minha empresa. Se eu tenho ali um funcionário que coloca na bio, que fica colocando foto na empresa, que trabalha na empresa, de repente, esse funcionário faz um post, uma mensagem, enfim, um texto que é totalmente contrário aos meus valores, vai impactar na minha imagem e reputação. Mas eu preciso ter por escrito, eu preciso treinar e informar. E um outro ponto que ele coloca, quando ele trata da questão do relacionamento entre funcionários, ele coloca que ele vai coibir ali o assédio moral, a discriminação, e ele coloca em formato de perguntas. Ele coloca assim, olha, vamos supor que você é o representante, por exemplo, do RH, não são com essas palavras, mas é isso que traz. E você vai fazer uma entrevista de emprego e para esse cargo é necessário que faça viagens. E você está entrevistando uma mulher e ela tem todas as competências, tudo que você precisa, mas ela tem 3 filhos. O que você faz? E aí ele coloca assim, olha, você não tem que dizer se ela pode ou não ter esse cargo por causa dos filhos. Mesmo que você pense que ela não vai conseguir viajar tanto porque tem filhos. Não. Se ela tem a competência, se ela preenche os requisitos, nós vamos sim oferecer a vaga, mesmo sendo uma mulher, mesmo tendo 3 filhos. E se ela não se sentir capaz, ela que vai falar. Mas nós não vamos discriminar tão somente por ela ter filhos. Olha como isso é bom para a imagem e reputação da Votorantim. Olha como é bom se um dia vier a acontecer alguma coisa e ela punir, penalizar esse funcionário que agiu com discriminação, principalmente ali a discriminação da mulher com filhos. Olha como aquilo vai se voltar de uma forma positiva para a Votorantim. Olha, realmente aconteceu, nós punimos porque nós temos um código de conduta que proíbe e que coíbe isso. Então, a mensagem principal que eu queria deixar é isso. O código é muito importante. Quando a gente fala dos pilares do compliance, a gente tem principal, se é assim que eu posso dizer, o tom from the top, o comprometimento da alta gestão, o exemplo da alta gestão, e logo em seguida, na minha visão pessoal, nós temos de suma importância o nosso código de conduta, mas um código de conduta real, um código de conduta que de fato seja a essência da empresa e um código de conduta que não seja modelo. Não existe aqui o compliance de prateleira, não existe o compliance para inglês ver. Nós precisamos acabar com esse compliance para inglês ver, porque aí é uma letra morta. Eu sempre já falei para muitos clientes,
a gente quer implementar isso, a gente quer colocar isso. Vai seguir? Se não vai seguir, não coloque. Falar que você tem um programa de compliance, falar que você tem um código de conduta, que você, alta gestão, viola esse código, não faça, porque isso é muito prejudicial para a sua imagem, reputação e, claro, você vai sofrer as consequências legais. Mas o ponto principal, que nós possamos, de fato, transformar as relações de trabalho, que nós possamos, de fato, transformar o meio ambiente de trabalho e que nós possamos transformar a cultura organizacional. Eu sempre falo que a minha missão é de transformar as relações de trabalho, porque eu acho que muitos problemas que nós temos na sociedade, eles seriam resolvidos se nós tivéssemos climas organizacionais melhores. Porque um pai de família, uma mãe de família que seja irritado, que sofre no trabalho com assédio, que sofre com um trabalho que não dignifica ele vai, por exemplo, a gente vai aumentar os níveis de agressões físicas, nós vamos aumentar os índices de suicídio, de pessoas doentes. Quando eu tenho uma pessoa, se a gente for ver aqui, eu já estou acabando, prometo, mas se a gente tem uma pessoa que sofre no trabalho, por exemplo, com assédio, uma pessoa que sofre no trabalho tendo que trabalhar mais do que ele consegue, com aquelas horas extras intermináveis, sem o direito à desconexão, imagina essa única pessoa de uma única empresa indo para casa e ela mora ali com 3, 4 pessoas, vai influenciar nessas 3, 4 pessoas que trabalham em outros lugares e vão influenciar outras pessoas. E assim a gente tem toda uma sociedade doente, porque nós não valorizamos os funcionários, nós não valorizamos a nossa equipe. A gente ainda tem uma sociedade que fala que a escravidão foi abolida, mas a gente sabe que nós sofremos diariamente os resquícios dessa escravidão. Então, que o compliance ele seja uma ferramenta para transformação das relações de trabalho, transformação da sociedade e, principalmente, que nós possamos transformar a cultura do nosso país, que precisa, sim, ser muito transformada. Espero que eu tenha sido rápida, não quis passar muito do horário. Agradeço muito o convite e estou à disposição de vocês. Obrigado, Tássia. Vi aqui um pouquinho o mix, né, com o direito penal e o direito do trabalho, porque eu também atuo nessa área de direito do trabalho e bem bacana essa sua visão com relação ao direito do trabalho e à compliance. Eu aqui, em nome da OAB Bahia, agradeço a todos vocês, agradeço também aos mais de 11 mil pessoas que estão inscritos nesse nosso congresso, e desejo a todos um bom dia e que os próximos painéis, tem um agora a partir de 11 horas, e à tarde também existirão outros painéis nesse congresso. Então, bom dia a todos e muito obrigado.